todos bem-vindos a essa nossa videoaula de AutoCAD. Hoje eu falarei para vocês como é que a gente faz para construir linhas através do AutoCAD. Então, primeiramente eu vou mostrar como é que a gente constrói as linhas e depois eu vou mostrar como é que a gente faz a divisão dessas linhas e como a gente altera as propriedades dessas linhas aqui. Então, primeiramente, eu vou desligar o Model Dynamic, que ele aparece aqui. Se não aparecer o Model Dynamic aqui na barra de model, como é que a gente faz para que ele possa aparecer aqui na nossa tela? A gente clica aqui no Customation, e onde aparece aqui a opção Dynamic Input, vocês observam que ele aqui está ticado. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ela sumiu. Se eu clico novamente, ela apareceu ali para mim. Então, o que acontece? Eu vou desligar aqui o Dynamic, que eu vou mostrar como é que a gente faz uma linha oblíqua, sem nenhum critério, e como é que a gente faz essa linha oblíqua com um determinado tamanho e com um determinado ângulo. Então, eu vou desligar aqui a ferramenta Dynamic. Também eu vou modificar a camada que eu estou fazendo essas linhas. Vocês observam que essas linhas elas são feitas com linhas largas. Eu vou colocar aqui um layer que eu chamei de layer peça, que é um layer que tem uma linha contínua largas. Lembrando a vocês que nós temos uma videoaula que é sobre layers, onde eu vou mostrar como é que a gente constrói, como é que a gente faz para editar esses layers que aqui estão. Então vamos lá, comando line, Dynamic está desligado, entro aqui com o comando line, com o PAN vou puxar minha tela para a direita. O que acontece? Tudo que ocorre no CAD, nós temos que prestar atenção para o que a barra de comandos elas nos instrui. Então o que ele pede aqui? Especificar o primeiro ponto. Antes disso também, eu solicito que o ortogonal esteja desligado, porque o ortogonal ligado, eu não vou conseguir fazer essas linhas oblíquas que aqui estão. Então eu dou um clique na minha tela, vocês observam que ela pede o próximo ponto, a barra de comandos. Eu movimento, como eu estou fazendo essa linha aleatoriamente, sem nenhum critério de medida e de ângulo de inclinação, eu dou um clique nela. Eu quero fazer ela abaixo, só eu movimentar meu mouse, a direção que eu queira, dou um clique. Se eu quiser fazer ela mais acima, eu movimento meu mouse à direita e dou um clique. Vocês observam que o comando ainda está ativado. Se eu quero sair do comando, eu não quero mais fazer aquelas linhas, eu aperto a tecla ESC, que simplesmente aqui nós saímos do comando. Uma coisa que eu vou chamar a atenção, que é um outro modelo que é muito importante aqui no AutoCAD, que são os snaps, que são os pontos de captura. Por exemplo, eu quero fazer uma linha e essa linha tem que pegar o meio dessa linha que aqui está. Eu venho aqui com o comando line. Vocês observam que quando eu passo o cursor ali pela linha, aparece um símbolo ali que parece uma ampulheta, onde vem escrito Nearest. O que significa esse Nearest? O Nearest é porque eu vou pegar um ponto bem daquela linha ali. Se eu movimentar ele mais para cá, vocês observam que apareceu ali um triângulo chamado Midpoint. Então, se eu clico aqui nesse triângulo, quando apareceu o Midpoint, eu estou fazendo uma linha exatamente passando pelo meio daquela linha que eu acabei de desenhar ali. E se eu quero fazer aqui pelo final aqui dessa linha? Comando line, eu aproximo o meu cursor aqui do ponto final dela. O que aconteceu? Apareceu um quadrado verde, aquele ali é o ponto final da minha linha, é o ponto final da nossa linha. Então eu dou um clique aqui nesse ponto final e fiz a minha linha ali pegando aquele ponto final lá. O que acontece, gente? Isso foi possível porque o modelo, que é o modelo OSNAP 2D, ele está ligado. Por que eu sei que ele está ligado? Ele aparece aqui com um quadrado, é um quadrado com um quadrado menor aqui no canto superior esquerdo. Esse aqui que permite a gente selecionar os pontos de captura.
E como que eu faço para ver os pontos de capturas? Eu clico aqui nessa setinha drop down e ele vai me listar todos os pontos de captura para os desenhos em 2D. Então, por exemplo, se eu não quero esse Nearest, basta que eu dê um clique com o botão esquerdo do mouse, que simplesmente se eu vier aqui com o comando Line e eu passar meu cursor por aqui, ó, vocês observam que aquele símbolo do Nearest ele não aparece aqui para mim. Então, o usuário ele pode ativar quantos pontos de captura ele queira ativar. Sempre lembrando a vocês, se o modelo, na barra de modelo ele não aparecer, a gente tem que vir aqui na opção Customization e ver se ele está selecionado. Aqui no caso é o 2D Objeto Snap. Então ele está selecionado, ele aparece ali. Então o que acontece? Uma outra forma, que eu acho que é a forma mais rápida para a gente poder ativar e desativar esses pontos de capturas, é através do Draft Set. Então a gente digita OS, ele vai abrir a janela Draft Set. Nós temos vários menus aqui nessa Draft Settings. Nós temos, por exemplo, aqui o Snap Grid. Aqui nós definimos a configuração dos grids. Nós temos o menu Polar Tracking, que aqui a gente define as configurações do polar. E nesse caso aqui, o que vai nos interessar nesse momento é esse aqui que nós chamamos objeto Snap. Observe que aqui ele lista todos os snaps. Então, por exemplo, se eu quero pegar alguns snaps específicos de forma mais rápida, o que a gente vem aqui? A gente clica no botão Clear All, todos eles aqui foram apagados, e aí eu seleciono aqueles que me interessam. Lembrando a vocês que dependendo do desenho que for feito, se tiver com vários snaps ativados, eles podem até dificultar o nosso trabalho. Ah, mas eu quero que todos eles fiquem marcados. Então, para a gente fazer isso de uma forma mais rápida, a gente clica na opção Select All, que todos eles aqui serão ativados. Então, vou dar OK. Todos os meus snaps estão ativados. Como aqui o meu modelo Snap está ligado, eu consigo traçar as minhas linhas pegando os pontos de captura. Não só as linhas, como círculos, polígonos e assim sucessivamente, achando os pontos de captura. Então, essa foi a forma que eu mostrei para a gente traçar aleatoriamente uma linha. Vamos apagar esse desenho aqui, porque ele não vai nos interessar no momento. E agora eu vou mostrar como é que a gente faz essa linha. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma linha, ela tem que ter um tamanho de 50 unidades e uma inclinação de 30 graus. A partir da versão 2006, o Autodesk introduziu uma ferramenta que nós chamamos Dynamic Input. Onde é que eu acho ela? Aqui na nossa barra de modal, ele aparece exatamente aqui, ó, que é esse retângulo aqui com um destacado tipo negrito e acima dele tem uma cruz. Vocês observam que para fazer aquele desenho à esquerda, eu desliguei o Dynamic. Todavia, com esse agora aqui, eu vou precisar que o meu Dynamic esteja ligado. Ele agora está ligado. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos entrar no comando Line. Dou um clique aqui no ponto da minha tela. Qualquer. O que acontece? Se vocês observarem, acima da linha, aparece um retângulo onde vem escrito ali um valor e esse valor está destacado com uma cor azul sublinhada. Nesse caso, o que acontece? Aqui eu vou definir qual é o valor linear da minha linha. Então eu quero o valor de 50, eu digito 50 e aperto a tecla Tab. Quando eu apertei a tecla Tab, o que aconteceu ali? Apareceu 50 e à direita dele ficou um cadeado ali marcado. Ou seja, eu não consigo mais alterar o tamanho da minha linha. Eu altero o ângulo dela. Agora, o que a gente observa? Abaixo da linha aparece um retângulo ali, vem o valor do ângulo e eu aqui vou definir o ângulo. Nesse caso aqui, como o ângulo que eu quero é 30 graus, aperto Enter, eu desenhei a minha linha com o tamanho de 50 unidades e com o ângulo de 30 graus.
O comando ele ainda está ativado, então para eu sair do comando, aperto a tecla ESC, que ele simplesmente saiu do comando e eu fiz aquela linha ali com 50 unidades e uma inclinação de 30 graus. Se eu puxar o nosso pano aqui para a esquerda, eu tenho aqui esse desenho. Qual é a característica desse desenho? As linhas elas são todas feitas na direção horizontal e na direção vertical. Para a gente fazer esse desenho aqui, é muito mais simples a gente ligar o ortogonal do que trabalhar como a gente trabalhou nesse caso aqui anterior, que eu tinha que digitar o valor linear e os ângulos. A gente liga aqui o ortogonal aqui na nossa barra de modal. Se o ortogonal não aparecer aqui, nós temos que vir aqui no Customation e verificar se ele está selecionado para nós. Então aqui nós temos a opção Orthomod, ela está ativada, então está selecionado. Com isso aqui, eu consigo desenhar as minhas linhas tanto na direção horizontal como na direção vertical. Vamos ligar o nosso ortogonal. Comando Line. Eu vou começar com essa linha aqui de 40.8. Então eu dou um clique aqui num ponto da minha tela, lembrando que a barra de comandos ela pede para que eu clique na tela. Eu dou um clique aqui na minha tela, movimento a minha tela para a direita, onde eu vou digitar o valor 40.8, movimento ela para cima. Agora eu vou digitar o valor 7.6, movimento ela para a esquerda, eu vou digitar aquela linha com 7.6, movimento ela para cima, onde eu vou digitar ela com 22.8, vou movimentá-la para a esquerda, onde eu vou digitar 20 unidades, perdão gente, vamos voltar aqui, vou dar o ESC. Por que aconteceu aqui? Ela ficou muito em cima do desenho original. Então eu vou ter que mover esse meu desenho aqui para baixo. Lembrando a vocês que eu vou numa videoaula sobre comandos de edição, vou falar sobre o comando mover. Então eu venho aqui na opção Move. Vou selecionar essas linhas que eu desenhei. Como eu estou com o ortogonal ligado, eu dou um clique na minha tela e vou puxar ele um pouco para baixo para poder dar continuidade ao desenho ali. Eu dou um clique aqui nesse endpoint e aqui eu vou fazer essa minha linha com 20 unidades. Eu vou puxar para baixo, que agora tem que ter 10.4. Vou puxar ele para minha esquerda, onde ele tem que ter 8.4. Vou puxar ele para cima com 10.4, aperta Enter. Vou puxar ele para a esquerda com 16, aperto Enter. Vou puxar ele para baixo com 14.4. Puxo ele agora para a direita com 11.2. Sempre que a gente digita o valor, a gente aperta Enter. Vou puxar ele agora para baixo até encontrar esse endpoint aqui. E uma vez encontrou esse endpoint, aperto o ESC aqui, que nós temos o nosso desenho aqui representado. Vamos agora movimentar nossa tela para a direita, através do pan. O que eu quero fazer aqui? Eu tenho uma linha de 50 unidades, e eu quero dividir essa linha de 50 unidades em 4 partes iguais. O comando que faz isso aí é o comando divide. Duas formas da gente acessar ele. Pelo teclado, se eu digitar D e V, ele vai entrar ali na opção divide. Ou aqui no menu Draw, eu clico na setinha Drop Draw, ele aparece aqui que é esse símbolozinho aqui de N. Então eu dou um clique nele. Esse comando, que é o divide, apesar dele estar no menu Draw, ele é um comando de edição, porque nós observamos que o cursor agora, ele pede para que eu selecione um objeto. Ele ficou no aspecto de um quadrado. Então eu dou um clique em cima da linha que eu quero dividir. Uma vez que eu cliquei em cima da linha, ele pede um número de divisões.
Nesse caso, como eu quero fazer uma divisão por 4, digito 4, aperto Enter. A nossa linha foi dividida em 4 partes iguais. Então, se eu quero visualizar o tamanho dessas linhas aqui, eu venho aqui com o comando DI, que é o dist. Se eu clicar aqui nesse endpoint aqui e nesse outro aqui, ó, eu vou verificar que aquela minha linha tem 12,5, ou seja, ela foi dividida em 4 partes iguais. Alguns de vocês pode acontecer de quando usar o comando divide não aparecer esses pontos aqui. Não é que eles não apareçam, eles aparecem, mas eles ficam com a formatação diferenciada. Uma formatação geralmente muito pequena mesmo, quase que invisível. Como é que a gente faz para alterar os estilos desses pontos? Nós vemos aqui, ó, na nossa barra de model aqui, no menu Home, nós temos aqui o campo Utility. Então, ao posicionar meu cursor no Utilities, ele abre uma janela, onde aqui nós temos a parte da Measure, que é a parte de medidas. Aqui a gente tem as medidas de distâncias, de raios, de ângulos, de área e de volumes. Como aqui, ó, aparece também essa opção aqui que é Point Style. Então, se a gente der um clique com o botão esquerdo nessa opção, ele vai abrir essa janela para nós e a gente altera os estilos de pontos que a gente queira. Por exemplo, se eu quiser usar esse estilo de ponto aqui, eu dou um clique. Olha como é que nossos pontos ficaram agora. Então, o usuário define qual é o aspecto, qual é a cara que ele quer dar para aquele ponto que ele criou. Vamos agora movimentar o nosso pan. Vamos primeiro diminuir o zoom, vamos movimentar a nossa tela para a esquerda através do pan. Agora eu vou mostrar outro comando que ele é semelhante ao divide. A gente divide a linha por um determinado fator. Por exemplo, eu quero dividir essa linha de 50 unidades por 10. Então eu venho aqui no menu Draw, ele aparece logo aqui, ó, depois do N do divide. Vocês observam que aqui, ó, vem escrita a palavra Measure, clico nele, dou um clique agora aqui na linha que eu quero fazer a divisão por 10, não é um fator, é 10 unidades, eu quero dividir aquela linha por 10 unidades de desenho. Dou um clique nela, uma vez que eu selecionei, ele pede o length. O length é exatamente qual é o tamanho, qual é essa unidade de desenho que eu quero dividir. Como eu quero dividir por 10, digito 10, aperto Enter. Vocês observam que a minha linha de 50 ela foi dividida por 10 unidades. Se eu der um zoom real time aqui e vier aqui, ó, na nossa régua aqui, ó, que é o comando distance, der um clique aqui nesse endpoint aqui e nesse outro ponto aqui, eu observo que esse segmento de linha ele tem 10 unidades de desenho. Vamos dar um zoom real time. E agora vamos puxar nossa tela aqui para a esquerda. O que eu quero fazer aqui agora? Eu tenho uma linha de 50 unidades com uma inclinação de 30 graus e eu quero tornar essa linha aqui em uma linha larga na cor vermelha. Nós temos duas formas de fazer isso aqui. Eu vou mostrar a forma que não é convencional, mas que ela existe, e a outra forma que é a mais utilizada e que é a mais eficiente é a gente definindo os layers para cada elemento gráfico que a gente vai trabalhar. Mas vamos fazer sem a gente mexer aqui nos layers desses elementos. Então eu dou um clique com o botão esquerdo em cima dessa linha. Essa linha aqui ela foi selecionada. O que acontece? Aqui na direita nós temos aqui o menu propriedades, onde a gente tem aqui a parte das cores. Vocês observam que aqui vem escrito by layer. Aqui nós temos aqui, ó, o line weight, que é a espessura da linha, e aqui nós temos que é o tipo de linha. Então o que significa essa opção by layer? Que essa linha ela foi feita seguindo as propriedades do layer 0, que é o layer ao qual ela foi criada. Por que eu sei que ela foi feita no layer 0? Uma vez que eu selecionei ela,
Aqui em cima do menu Layer aparece aqui a identificação do layer a qual ela foi feita. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero primeiramente tornar essa linha na cor vermelha. Na opção Color que aqui aparece, eu clico aqui nessa janela aqui, eu escolho aqui a cor que eu quero, que é a cor vermelha. Essa minha linha agora, que era preta, ela ficou vermelha. Só que eu quero que ela seja uma linha preta larga. Aqui onde aparece a opção Line Weight, eu clico nessa setinha Drop Down. Vamos rolar a barra de rolagem para baixo e aqui aparecem as linhas com espessuras largas. Então vou escolher, por exemplo, essa espessura aqui de 0,50 milímetros. Vocês observaram que eu tinha uma linha preta contínua estreita e essa linha agora ficou uma linha vermelha contínua larga. O mesmo procedimento é feito com relação aqui ao meu lado direito, onde eu tenho uma linha preta contínua larga. Eu quero transformar essa linha preta contínua larga em uma linha azul tracejada. Então eu dou um clique com o botão esquerdo para selecionar essa linha. Vou primeiramente modificar a cor dela, que ela vai ficar aqui na cor azul. Só que essa linha ela ainda está larga, então eu quero tornar ela uma linha estreita. Então aqui na opção Line Weight, eu vou escolher aqui uma espessura estreita, que ela pode variar até 0,18. Pode ser qualquer uma dessas aqui. Vou colocar com 0,15. Então a minha linha, ela ficou ali contínua estreita. Só que eu quero que essa linha ela fique tracejada. Aqui nós temos aqui, ó, na parte de baixo, onde nós temos aqui, ó, que é o Line Type, que é o tipo de linha. Vamos dar um clique aqui com a nossa setinha Drop Down. Vocês observam que aqui aparece tanto a linha ISO 02 como a linha contínua. Se caso a linha que vocês queiram não apareçam aqui, como é que a gente faz para poder carregar elas? A gente clica na opção Load Order. Aqui já aparece as linhas que foram carregadas, que no caso aqui foi a tracejada e aqui a linha contínua. Suponhamos, por exemplo, que eu queira, ao invés de transformar aquela linha ali em tracejada, em uma linha traço ponto. Eu venho aqui no menu Load, clico nele, ele vai abrir as opções de linhas para carregar. Eu venho aqui, ó, na ISO 04, seleciono ela, dou OK. E essa linha aqui, ó, ela foi carregada para mim aqui nessa janela. Vamos dar OK. Vou clicar em cima da linha para selecionar. Então aqui, por exemplo, ó, se eu quero que ela fique com aspecto traço ponto, vocês observaram que essa linha agora, ela ficou traço ponto. Se eu quero que ela fique tracejada, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Eu venho aqui na opção ISO 02, dou ESC e a minha linha ficou tracejada. Uma coisa importante que eu vou chamar a atenção, que vocês podem até se perguntarem, poxa, esse tracejado ficou muito largo. Como é que eu faço para que ele fique mais estreito ou fique mais espaçado? Para que isso aconteça, nós temos que alterar a escala dessa linha. Como é que a gente faz? Clica com o botão esquerdo do mouse para selecionar a linha. Aproximo o cursor da linha selecionada. Agora eu clico com o botão direito do mouse. Ele abriu essa janela aqui para nós. Então a gente vem aqui, ó, no menu Propriedades, clica com o botão esquerdo nele. Vocês observam que ele abriu para mim uma outra janela, onde ele nos lista todas as propriedades dessa linha: a cor, o layer que ela foi feito, o tipo de linha, a espessura e assim sucessivamente. Aqui nós temos um campo que é o que nós chamamos de Line Type Scale. Esse campo Line Type Scale é onde eu defino a escala da minha linha. Nesse caso, vamos colocar uma escala menor do que 1. Clica com o botão esquerdo desse campo. Aqui, eu com Backspace eu apago 1 e eu vou colocar uma escala menor. Vamos colocar uma escala de 0,5, que é a metade. Sempre lembrando que a gente trabalhando com números fracionários,
nós temos que usar ponto e nunca vírgula, porque ele entende vírgula como uma coordenada. Aperto Enter. Vamos fechar aqui a nossa janela. Vamos dar o ESC. Olha o aspecto que ficou a minha linha tracejada comparado com a de baixo. Então, gente, essa foi a nossa videoaula do comando lines. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.